assusta tanto? Será que ela é tão perigosa assim? Será que tudo que falam da febre é verdade? Eu sou a Alejandra, sou pediatra, e se você não me conhece ainda, entre e se inscreva no meu canal Alejandra Minha Pediatra, e se você quer saber sobre vários temas interessantes, entre no nosso site alejandraminhapediatra.com.br. A febre é a causa mais comum no consultório de um pediatra. E a febre causa angústia, causa medo nos pais, sobretudo quando te liga no meio do trabalho e te fala que teu filho está com febre. Aí você não consegue se concentrar em mais nada. Ou quando a febre dá no meio da noite e você não consegue dormir mais um minuto. Mas não temos que ter tanto medo da febre assim? Vamos entender. O que é a febre? A febre é o aumento da temperatura corporal acima dos limites. Então, para ficar mais fácil, temperatura axilar, medida com termômetro, acima de 37,5 se chama febre. Mas eu digo medida com termômetro, não é medir com a mão ou no olhômetro, tá? Porque às vezes a cabeça da criança pode estar quente e o resto do corpo não, e ele não está com febre, tá? Então sempre medir com termômetro. E qual é a causa da febre? Tem algumas doenças crônicas que causam febre crônica, mas a causa mais frequente são as infecções. Então vamos para tudo. Se as infecções são a causa mais frequente da febre, são as infecções que causam a febre. Então a febre não é uma doença, é um sintoma. Ao igual que a tosse, coriza, diarreia, vômitos, é um sintoma. Então não podemos dar tanto protagonismo para a febre. Nós pediatras vemos a criança com todos os sintomas para chegar a um diagnóstico, a uma doença. Então, por que a temperatura aumenta? E, na verdade, a febre não é a nossa inimiga, é a nossa primeira barreira de defesa. A febre faz que o sistema imunológico se ative, libere glóbulos brancos que vão nos defender, ative os anticorpos para nos defender e também vai cozinhar os germes. Os vírus e as bactérias, elas vivem em temperaturas baixas, 34, 35, 36 graus. Então, o que faz o corpo? Aumenta a temperatura da febre para cozinhar os vírus e as bactérias. Então, o que acontece se você tenta baixar o tempo todo a febre de uma criança, a temperatura de uma criança? Você predispõe a essa criança ter uma doença, né? Você facilita esse vírus e essa bactéria a se reproduzir, a multiplicar. Então, a gente não tem que tratar a febre. Não estou falando isso. A gente não trata a febre. A gente trata o mal-estar que a febre produz. A febre por si só produz irritabilidade, dor no corpo, dor de cabeça, enjoo, vômitos. A febre como sintoma pode produzir esses outros sintomas também. Então, por exemplo, se teu filho está com 38 graus, mas ele está brincando, pulando, está comendo, está tomando água, não trata a temperatura. Agora, se ele começa a ficar ruinzinho, né? Se ele começa a ficar amuadinho, tristinho, aí sim você vai tratar o mal-estar que essa febre está produzindo. Não em si porque ele está com 38, senão porque ele está se sentindo mal. Então tu trata o mal-estar e não a temperatura, ok? E como que eu trato a febre? Antitérmicos podem ser paracetamol, ibuprofeno, mas sempre prescrito pelo seu pediatra. Porque tem alguns antitérmicos que não pode ser usado em menores de 6 meses, tem as alergias a alguns antitérmicos e cada antitérmico é por quilo, não é por idade. Então sempre tem que ser prescrito pelo seu pediatra. Ah, mas eu devo intercalar os antitérmicos? Dar paracetamol, ibuprofeno, paracetamol, ibuprofeno? Não é recomendado. O teu pediatra provavelmente vai passar um antitérmico e pontualmente ele pode passar outro se acaso a febre não abaixa. Mas não é recomendado ficar mudando de antitérmico o tempo todo. E quais são os meios físicos, né? Podem começar com um banho com água morna,
Nunca com água fria, porque a água fria vai fazer que a criança fique tremendo e isso vai aumentar a temperatura. Deixar ele mais fresquinho, pouca roupa. Isso de cobrir a criança com 3 mantas para ele suar a febre é mentira. Ele vai se sentir pior, vai aumentar a temperatura, ele vai terminar suando por conta desse calor e o suor vai esfriar, isso sim, mas ele vai sofrer muito. Dar bastante água, porque a febre desidrata. Então, já que ele está perdendo o calor, está muito quente, ele vai se desidratar, tem que dar muita água. E deixar o ambiente mais fresco. Não tenha medo de ligar o ar-condicionado 22, 24 graus se está quente. Ah, mas eu não quero ligar o ar-condicionado porque vai que ele fica resfriado. Ele já está com febre, o que tinha que pegar já pegou. Não tenha medo de deixar fresquinho, tá? E se ele vomitar o remédio, eu tenho que voltar a dar? Bom, se vomitar dentro dos primeiros 15 minutos, pode dar novamente sim. Mas eu dei o remédio há 30 minutos atrás. Faz meia hora que eu dei e não abaixa a febre. Calma, espere, não espere que a febre abaixe imediatamente. E lembre que o corpo está tentando subir a temperatura o tempo todo para continuar nos defendendo. Então, abaixou um pouco a temperatura, não foi suficiente, mas a criança está melhor, está comendo, está mais alegrinha. Deixa o antitérmico fazer o trabalho. Comece os meios físicos, mais líquido, roupinha fresca, ambiente fresco, tá? Ah, mas essas complicações que traz a febre, quais são as complicações? Na verdade, quem traz a complicação não é a febre, é a própria doença. O que está causando a febre? Ela traz a complicação. E as convulsões febris? As temidas convulsões febris. Eu acho que todo mundo tem medo da febre por conta dessas convulsões. Mas vamos deixar isso bem claro. Tem crianças que têm predisposição a convulsionar e tem crianças que não têm predisposição a convulsionar. A convulsão febril não depende do grau de temperatura. E se depende dessa predisposição e de uma faixa etária, que geralmente vai dos 6 aos 2 anos, dos 6 meses aos 2 anos, né? Então, por exemplo, se uma criança que não tem predisposição está com 41 graus de febre, pode não convulsionar. Mas uma criança que tem histórico familiar de convulsão febril ou epilepsia, ou ele já convulsionou antes, pode convulsionar com 37,5. E, sobretudo, essas convulsões dependem do grau, da velocidade em que essa temperatura se aumenta. Então, se vai de 36 para 38 em questão de minutos, pode convulsionar. E também, abaixar muito rápido a temperatura também é ruim, porque isso também pode causar uma convulsão. Então, tenha muito cuidado, tá? O mais importante, não se desesperem, tentem observar o que a criança tem, quais são os outros sintomas. E toda febre deve ser avaliada. Então tem que levar para ser avaliado pelo seu pediatra. Espero que tenham gostado da dica e até a próxima.